Olá, terceiro ano da Escola Godofredo Schneider. Na aula de hoje, eu resolverei alguns circuitinhos utilizando a lei das malhas de Kirchhoff. Só para relembrar, na lei das malhas de Kirchhoff, nós sabemos que se seguirmos uma malha em um determinado sentido, a soma das tensões e quedas de tensões dessa malha é igual a zero. Então, comecemos com um exemplinho simples para depois melhorar um pouquinho. Olha só, temos esse circuitinho ali, uma única malha, e nós queremos saber a corrente que sai daquela fonte. Utilizando a lei das malhas de Kirchhoff, primeiro nós temos que garantir um sentido para as tensões e quedas de tensões e um sentido para a corrente. Bom, eu vou adotar que a corrente circulará no sentido horário. Como é que a gente faz para determinar o sentido das tensões e quedas de tensão? A tensão, nesta fonte de tensão aqui, a gente sempre adota que ela vai sair do potencial negativo, que é o menor tracinho, e ir para o potencial positivo, que é o maior tracinho. Consequentemente, essa tensão vai ter uma setinha para cima. As quedas de tensão, a gente sempre adota um sentido contrário ao que a corrente vai passar. Ou seja, se essa corrente vai passar para a direita, a queda de tensão em cima do resistor de 40 ohms será para a esquerda. Ela vai valer o quanto a lei de Ohm nos determinar. Vamos lembrar, a lei de Ohm, nós temos que V é igual a R vezes I, a queda de tensão é exatamente esse V, então a gente só precisa multiplicar a resistência 40 vezes a corrente I. A corrente vai continuar circulando, passar aqui por essa resistência de 50 ohms descendo, consequentemente a queda de tensão será para cima e valerá 50I. Continuando com esta corrente aqui, ela passará desse sentido aqui na resistência de 60 ohms e vai gerar uma queda de tensão para a direita no valor de 60I. Agora, pela lei das malhas, se eu somar todas essas tensões e quedas de tensões, isso tem que estar zero. Vamos lá? Então temos que 300, positivo por quê? Porque está no mesmo sentido da corrente. Menos 41, negativo por quê? Porque está no sentido contrário à corrente. Menos 50i, menos 60i, isto é igual a zero. Somando todos os i's, menos 40, menos 50, menos 60i, isso vai dar menos 150i. Vou passar o 150i para o outro lado, eu tenho que 150i é igual a 300, i vai ser igual a 2 amperes. Muito fácil. Vamos tratar agora um circuito com mais de uma malha. Por exemplo, temos aqui um circuito com duas malhas. A regra do jogo continua a mesma. Passo 1, adotar um sentido para as correntes. Vou continuar adotando o sentido horário para as duas correntes. Vou separar essas malhas só para ficar mais fácil da gente conversar. Então, vou botar essa malha da esquerda aqui sozinho. Vou traçar as tensões e quedas de tensões nesta malha. Começando com 120 volts, no menor potencial, potencial negativo para o maior, potencial positivo, setinha para cima. A corrente andando no sentido horário vai passar um resistor de 24 ohms indo para a direita, consequentemente a queda de tensão será para a esquerda e valerá resistência vezes a corrente, 24 e 1. A corrente vai vir aqui descendo um resistor de 20, a queda de tensão será para cima e valerá 20 vezes I1, resistência vezes corrente. Deixe essa malha quietinha por enquanto e vamos analisar a outra malha. A outra malha, eu chamo a atenção que o resistor de 20 é compartilhado pelas duas malhas, isso vai ser importante daqui a pouquinho. A corrente circulando no sentido horário, ela vai vir aqui descer pelo resistor de 80 ohms, consequentemente vai gerar uma queda de tensão para cima no valor de 82, resistência vezes corrente. A corrente vai continuar vindo, vai subir pela resistência de 20 ohms e vai gerar uma queda de tensão para baixo no valor de 22. O detalhe muito importante que a gente tem que entender: essa resistência de 20 ohms ela foi compartilhada, ou seja, ela está repetida nas duas malhas. Isso implica que essas duas quedas de tensão, 21 e 22, elas estão nas duas malhas. Consequentemente, eu tenho que representar essa queda de tensão de 21 aqui nesta malha, para cima, e esta queda de tensão de 22 nesta malha aqui, para baixo.
Agora sim, eu vou traçar minhas equações. Começando na malha aqui da esquerda, nós temos 120 volts no mesmo sentido da corrente, será positivo. 24,1 no sentido contrário à corrente será negativo. 21 no sentido contrário à corrente será negativo. Mas repare que o 22 está no mesmo sentido da corrente, então será positivo. Trabalhando um pouquinho com essa equação, eu tenho menos 24 menos 20, vai dar menos 44,1. Então eu tenho 120 menos 44,1 mais 22, isso é igual a zero. Repare que eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu não consigo resolver isso. Então eu vou separar essa equaçãozinha, chamando ela de 1. Analisando as tensões e quedas de tensões nesta malha agora, repare, o 82 está no sentido contrário à corrente, ele será negativo. O 21 está no mesmo sentido da corrente, então ele será positivo. E o 22, sentido contrário à corrente, será negativo. Resolvendo isso também, menos 82 menos 22, isso vai dar menos 102. Então temos 21 menos 102, isso é igual a zero. Mais uma vez, uma equação e duas incógnitas não dá para resolver. Mas, se você reparar, nós temos agora, vou chamar essa equação de 2, duas equações e duas incógnitas. Isso a gente consegue resolver fazendo um sisteminha. Vamos resolver esse sisteminha. Desenvolvendo a equação 2, 21 menos 102 é igual a zero. Vou isolar I1, então vou ter que 21 é igual a 102, e 1 é igual a 100 sobre 22, e 1 é igual a 5 e 2. Pego essa equação, chamo de 3. O que eu faço agora? Aplico a equação 3 na equação 1. Aplicando 3 em 1, 120 menos 44,1 mais 22 é igual a zero. Lembrando que 1 é igual a 5 e 2. Substituindo ali, eu vou ter 120 menos 44 vezes 5 e 2 mais 22, isso é igual a zero. Multiplicando menos 44 vezes 5 e 2, isso vai dar menos 220. Mais 20, isso vai ficar menos 202. 120 menos 202 é igual a zero. Consequentemente, I2 vai ser igual a 120 sobre 200. Isso é igual a 0,6 amperes. Vou pegar esse valor, chamar de 4, e vou aplicar este valor, que é o 4, na equação 3. Aplicando 4 em 3, eu vou ter que I1 é igual a 5 e 2, nós sabemos quanto vale 2, e 1 é igual a 5 vezes 0,6, e 1 é igual a 3 amperes. Para acabar, nós só temos que voltar no circuito. Vamos olhar o circuito. I1 é a corrente que sai da fonte. Então eu tenho 3 amperes saindo da fonte. Quando essa corrente chegar neste nozinho aqui do circuito, ela vai se dividir em duas correntes. Uma corrente 2 e uma corrente 3. A corrente 2, nós achamos o valor dela. Ela vale 0,6. A corrente 3, é só a gente pensar. Saiu 3 amperes, chegou nesse ponto e se dividiu em duas partes. 0,6 veio aqui para esse resistor de 80. Consequentemente, o resto foi para o resistor de 20 ohms. Consequentemente, esta corrente 3 vale 2,4 amperes. Apenas isso. Ok? Muito obrigado e até mais.